Amém? Glória a Deus. O louvor hoje levou nós mais perto do céu. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o Cordeiro. Alegrei-me quando me disseram, é o lugar mais que você pode ficar mais alegre é aqui na casa do Senhor. Amém? Aqui você tem que deixar todos os seus problemas lá fora. Deus está falando, e eu sempre comento isso, que Deus fala desde a abertura do culto. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade dada a mim, a trazer a palavra com a responsabilidade que ela tem e que ela é. Agradecer o pastor Marcelo, a pastora Jaqueline, que fez esse convite. Que Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês. Agradecer essa igreja que tem tido paciência para comigo, como irmão, como pastor, como um ajudador da obra de Deus. Eu posso dizer de coração, e Deus sabe que eu estou no altar dele, que eu amo essa igreja. E eu creio que Deus tem uma palavra forte aqui hoje. É tão bom vir na casa do Senhor, porque quem está na brecha, Deus usa. E Deus usou, eu vou chamar de obreira, e falou fortemente aqui com a casa do Senhor. E eu profetizo que Deus quer você pregando. Que assim seja dada a oportunidade. Que Deus permita essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu confesso que eu já entrei cheio da unção do Espírito. Recebo a abertura do culto com a palavra abençoada. Você vê que Deus está falando. Pastora Jaqueline disse: Deus quer que você se manifeste de uma maneira diferente, para que você apareça para Ele. Você é que faz o culto, e Ele está te olhando. Ele quer te dar uma semana tão abençoada que você não imaginou ainda. Ele quer te dar e vai te dar livramentos que você desconhece. Porque os olhos deles estão abertos diuturnamente na sua vida. E eu confesso que eu estou há 2 dias assim nessa unção. Porque ontem eu fui levar a palavra numa igreja que começou aí uma tarde da bênção. E o pastor Daniel cumprimenta a pastora Jaqueline, o pastor Marcelo, manda um abraço da igreja para vocês. E foi maravilhoso, uma unção tremenda. E eu creio que Deus tem uma palavra tremenda hoje. Então o que disser aqui não vai vir de mim. Amém? Então a igreja, em reverência ao Senhor, coloque-se sobre os pés e abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Aleluias, aleluias. Arei cantarabassuri candaramanás. Aleluia. Ele está aqui. Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 10. A palavra de Deus diz: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que
um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai querido, Pai amado, a tua presença se faz aqui. E nós cremos que nós vamos sair daqui de maneira diferente. Porque é a tua palavra que tem o poder de restaurar, libertar. A tua palavra é que nos salva. Em nome de Jesus, fala conosco esta noite, seja a palavra de exortação, seja uma palavra de libertação, seja a palavra para salvação. Mas é o que vem do Senhor, aquilo que precisamos ouvir e não que queremos ouvir. Em nome de Jesus. Podeis assentar, glorifica. Você tem liberdade. Você pode fazer como Zaqueu, se apresentar com alegria a Jesus. É interessante quando se entra no Evangelho de Lucas e as narrativas que Lucas faz de toda a trajetória de Jesus, obviamente consultando com pessoas que viveram aquilo com Jesus, com testemunhos fiéis daquilo que viram e que ouviram. E a palavra de Deus diz que no capítulo 18, havia um homem rico, um jovem rico, e que ele pergunta a Jesus o que ele precisava para ter a vida eterna. Aí Jesus diz: não matarás, honra teu pai e tua mãe. Isso eu já sei. É? Então vende o que tens, dê aos pobres e siga-me. Isso aí entristeceu em demasia esse jovem. Ele perdeu a oportunidade. E quando você está com Jesus, você tem que entender o que é oportunidade. Eu tenho oportunidade para ser salvo. Eu tenho oportunidade para ser liberto. Eu tenho oportunidades para ser curado. Eu tenho oportunidade para ter uma vida com Jesus. E ele perdeu a oportunidade. Ainda no capítulo 18 tem um que está cego na beira do caminho, pobre, e Jesus, quando está passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para, chama e diz: o que você quer, meu filho? Eu quero ver. A tua fé te salvou. Então veja. Aí, no capítulo 19, tem um homem rico que Jesus salva. Então, se no 18 tem um rico que não é salvo, e tem um pobre que é salvo, e tem agora no 19 um rico que é salvo. Então Jesus não está olhando a sua questão financeira, ele não está olhando a sua vida social, até porque ele não se preocupa com o seu passado, mas ele sim quer ver o que ele vai fazer no seu futuro. Então a palavra vai dizer, se eu entrar no contexto,
que o povo judeu, eles eram muito rígidos na sua religiosidade e na sua cultura. Assim, quando ia nascer uma criança, só 2 pessoas tinham direito de entrar no quarto onde haveria o parto, que era a avó e a parturiente. O pai ficava do lado de fora. E a expectativa do pai é que a parturiente saia lá do quarto com a criança alegre. E ele chegar e dizer, é homem, aí ele se alegrava ainda mais, porque eles eram machistas. Mas quando essa parturiente saía, cabisbaixa, ele chegava, o pai chegava a ela e dizia, o que aconteceu? Ele está com defeito. E isso, na cultura judaica, era uma pessoa que não teria um propósito de vida feliz. Ele era afastado da sociedade. Ele não tinha propósito de ser um religioso e de estar no meio da sociedade. Afastavam eles, levavam eles para as valas, para a beira de estrada, para eles viver de esmola. Então, a palavra está dizendo que esse jovem rico, no capítulo 18, ele nasceu e foi criado de uma maneira diferenciada, com todos os bens materiais daquela família. Ele tinha tudo. Mas acontece que ele preferiu os bens momentâneos, passageiros, do que ter a vida eterna. É interessante quando Jesus chegava nessas pessoas e fazia a pergunta. É interessante porque a pergunta de Jesus, ele já estava lendo o coração daquela pessoa. Ele perguntava para ver o que você expressava. E ele expressou daquela maneira. Eu conheço tudo isso daí. Conhece? Vende o que tens, dê aos pobres e me segue. A palavra de Deus, então, diz que ele perdeu essa oportunidade. Zaqueu não estava fora dessa situação de normalidade, porque ele tinha baixa estatura. Mas Zaqueu tinha um propósito, ele tinha um objetivo, ele tinha que enfrentar barreiras na vida dele. Aí Zaqueu presta concurso, um dos concursos mais concorridos da época, que era ser fiscal, chefe de coletoria, chefe de cobrança de imposto. E a palavra diz que ele é um homem rico, tornou-se rico, porque ele foi e venceu essa primeira barreira. E ele era um publicano. Então ele estava enfrentando já essa situação da estatura, mas ele enfrentou um concurso e ele foi aprovado. O que quer dizer a palavra? Que ele é como se fosse o ministro da fazenda hoje. Só que ele comandava e ele tinha os seus subordinados, vários funcionários, para cobrança de impostos dos judeus. E ele tinha que enfrentar uma outra situação. Ele era odiado pelos judeus, porque ele cobrava impostos. E esses impostos não ficavam em Israel, era para Roma, para o rei de Roma. Olha a situação. Mas o que eu acho interessante na palavra é nessa vida de Zaqueu. Porque ele, independentemente do que o povo falava dele e criticava ele por ser publicano e um cobrador de impostos, ele era chefe. A palavra diz, chefe maioral dos publicanos. Ele comandava, ele era o fiscal de tudo. Tudo tinha que passar, vamos supor, para o carimbo dele, ou para a assinatura dele. Ele era o maior. Ele não sabia, ele falou, eu sou o maioral. Ele não conhecia Jesus. Mas Lucas vai
relatando a partir do capítulo 2, a vida de Jesus. E no capítulo 4, a palavra diz que Jesus estava em Nazaré e ele foi expulso de Nazaré. Aí ele desce para Cafarnaum e começa o seu ministério. E o ministério de Jesus foi curar os doentes, os enfermos, os paralíticos, os cegos, libertar os endemoniados. E a fama, a palavra diz, a fama foi se arrastando pela circunvizinhança toda, que Jesus era um homem diferenciado naquela época. Todos ficavam pasmos, porque ele fazia os milagres acontecer, e fazia com que muitos eram libertos, e os doentes eram curados, os enfermos. Eu fico imaginando Jesus, hoje, passando numa avenida Anhanguera, no centro. Quantas libertações não teria ali? Só ia escutar gritaria de demônios, ele expulsando, enfermos sendo curados, cego enxergando, o surdo ouvindo, o paralítico andando. Jesus, sem abrir a boca, só de olhar ele curava. E essa fama foi crescendo, que quando chega em Lucas no capítulo 5, Jesus começa a formar os seus discípulos. Vai dizer que tem lá os pescadores, estão em 2 barcos, Jesus vai, conversa com Pedro, com Simão, e ali Pedro fica tão pasmo com tanto peixe que Jesus mandou eles lançar a rede, traz e fala assim: eu não sou digno de seguir o Senhor. Falou: não, você não vai ser mais pescador, você vai ser pescador de homens. E nessa aí vai Pedro, João e Tiago. Eu fico imaginando o poder da palavra de Jesus convencer esses homens de largar tudo. Jesus só dizia: siga-me. Eles largavam tudo. Eles não mandavam nem recado. Vai lá e avisa a mulher que eu estou indo embora. Vai lá e avisa a família, pega o vizinho aí, vai lá e leva a informação para minha família. A palavra diz que eles largavam tudo. Você tem noção? Quando Jesus fala com você, faça isso, e você ainda vai pensar: se faço? Eu quero você nesse ministério. Você vai, por quê? Você vai questionar o poder da palavra, porque não há explicação, nem por historiadores, nem por teólogos, como é que esses homens, numa chamada de Jesus, largava tudo e acompanhava e ia junto com Jesus. Ainda a palavra diz em Lucas 5 que ele passa de frente à coletoria, e tem um lá que é chefe. Ele é subordinado de Zaqueu, mas ele é chefe lá, chamado Levi, que é Mateus. E Jesus faz o mesmo: siga-me. A palavra diz que ele largou tudo. Eu imagino aí na mesa ali, cheio de papéis, cobrança de impostos, todos os seus funcionários ali ao lado, e Jesus chama ele. Ele larga, não se preocupou com aviso prévio, com férias, com nada, e vai. Que poder! Como é que Jesus conquista? Numa palavra, numa chamada, faz com que eles começam a seguir a Jesus. A fama de Jesus cada vez mais crescendo, que chega aos ouvidos de Zaqueu.
E Zaqueu fica impressionado. Como pode, se o meu projeto, eu era o maioral, agora tem um homem que consegue tirar até o meu subordinado do serviço? Quem é ele? Isso despertou em Zaqueu a curiosidade de ver Jesus, conhecer Jesus. Mas ele queria saber porque como pode um homem estar com um projeto maior do que o meu? Que o projeto de Zaqueu cada vez mais ele se enriquecendo como um cobrador de impostos, como um chefe. Como é que tem um aí? Mas o que chegou para ele, tem um aí, onde ele passa, ele está curando os enfermos, o paralítico está andando, o cego está enxergando, o surdo está ouvindo, pessoas estão sendo libertas, os leprosos estão sendo curados. Quem é ele? Desperta a curiosidade, quem é ele? Eu preciso conhecer. E aí a palavra diz que Jesus começa a ir para Jerusalém. No ir para Jerusalém, ele entra em Jericó. A palavra diz, quando ele entra em Jericó, a cidade está cheia. Mas tem um homem que quer ver Jesus. Jesus está com a multidão. A cidade está cheia. Mas a palavra diz que tem um homem que queria ver Jesus. Olha que interessante. A palavra de Deus nos mostra e revela que Jesus veio para salvar a todos. Ele veio salvar o pecador. Ele veio salvar aquele que pessoas do mundo já descartaram. Ele veio buscar aqueles que se sentem assim, eu sou isolado. Eu estou esquecido até pela minha família. Jesus quer esses. Esses que têm fama de ser desmerecido, tem fama de não ser reconhecido. É esses que Jesus veio para salvar, para resgatar, para transformar, para libertar, para salvar, para deixar ele com uma vida transformada. E é o caso de Zaqueu. Zaqueu estava enfrentando um problema, a estatura. E ele enfrentou esse problema sendo o quê? Um chefe, um maioral, para ser um cobrador de impostos. Mas aí Jesus entra em Jericó. E a palavra diz que o maioral dos publicanos e rico queria ver Jesus. Quem era Jesus? Mas ele era pequeno. E ele tinha que enfrentar nessa corrida para ver Jesus a multidão. Entenda, ele é um chefe. Ele não pode fazer umas coisas que uma pessoa comum pode fazer. Ele era um homem público. Se a criança aqui, se porventura ele subir numa cadeira, você vai falar, isso é coisa de criança arteira. Mas não pode. Se o pastor Marcelo ir ali subir numa cadeira, vai chamar atenção. Está entendendo na palavra? Assim era Zaqueu. Como é que Jesus vai me ver? Como é que eu posso agora? Eu tenho que dar um jeito de ver Jesus. E aonde ele começa a correr? Porque ele corre e ele vê uma árvore. Essa árvore, ela chega até 12 metros de altura. Ele não estava nessa altura, mas é a árvore. E ele sobe. Vamos dizer, no primeiro tronco já era suficiente para ele. Então ele sobe nessa árvore. E ele quer ver Jesus.
O que é interessante, como Jesus trabalha na vida de cada um de nós. Zaqueu correu e enfrentou a multidão. Imagina a multidão vendo, olha o Zaqueu correndo aí. Ei, Zaqueu, olha lá, já não gostavam dele. Cobrador de impostos, publicano. Olha o Zaqueu correndo aí, o que ele está querendo? O que ele está querendo? Ele chamou a atenção. Mas ele enfrentou. Sabe por quê? Porque Zaqueu, ele tinha objetivo. Na vida dele, ele firmou objetivo. Ele como chefe, se ele não conhecesse Jesus, não estaria nem na Bíblia. Você não entendeu? Ele só aparece na Bíblia porque ele conheceu Jesus. A gente só é conhecido ali fora porque nós somos diferentes. Foi falado aqui no culto hoje. Foi falado que Deus está de olhos abertos em tudo que nós fazemos. E você lá fora é diferente. Quando você chega, fala assim, aquela ali é crente. Aquele ali é diferente. Aquele ali não fica com aquela turma não. Ele é mais separado. Como que eles veem isso? É que a luz de Jesus reflete no seu rosto. E ele permite que o ímpio veja essa luz em você. Então, Zaqueu está desesperado. E ele sobe. E ele fica na expectativa. Ele vai passar aqui. Olha o que acontece. Quando Jesus chega, sem ninguém falar nada, a palavra diz. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Ninguém falou para Jesus que ele chamava Zaqueu. E Jesus chega e já diz assim, ó, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje tem salvação. Se você quer salvação, desce. Se você quer salvação, tem que descer. Tem que prostrar. Tem que saber que o Senhor é o grandão. Que Ele é o Senhor dos senhores. E que nós somos pequenos. Tem que descer. Nós precisamos dele. Aqui hoje foi falado que o ar que nós respiramos é Deus que está permitindo. Ele controla o céu, a terra, o vento, o ar, tudo. Ele controla as folhas que estão nas árvores, ele controla tudo. E tudo é permitido para ele ou não. Ele é o controlador. Ele é o Senhor, ele é o poder. Zaqueu, desce depressa. E ele complementa: pois me convém ficar hoje em tua casa. Você está entendendo que você pode descer? Você está entendendo que hoje já foi falado que você tem que chamar a atenção do Senhor? Para Ele ir para a tua casa com você, arrumar a tua casa, arrumar a tua família. Aí você fala, mas lá está bagunçado, mas deixa que Ele vai organizar. Ele vai organizar a sua família. Ele vai salvar a tua família. É só você chamar que Ele vai entrar lá. Zaqueu, desce depressa. Me convém ir hoje à tua casa. O interessante nisso daqui, por isso que eu estou falando, você tem, na oportunidade, você tem que pegar. E eu já disse isso aqui em culto. Eu fico pasmo. Eu fico pensando. Quando chama, vem aqui na frente, você quer entregar a vida para Jesus.
parece que você vai prender a pessoa. Vem aqui que eu vou te algemar as mãos e os pés. Eu acho que faz parte do culto. Que eu possa estar enganado. Mas normalmente eu não chamo o pastor. Porque a palavra diz que não é por força nem por poder, pelo Espírito, diz o Senhor. Então, se você quer entregar ou novamente ter uma conciliação com o Senhor, no final da palavra você vai vir na frente. Falar, eu quero reconciliar com Jesus. Porque você entra na igreja, não é por acaso. Por mais que você falou, hoje está chovendo demais, e o diabo pôs na sua mente hoje, não vai não, está chovendo demais. Uma força maior te trouxe aqui. O poder do Espírito Santo te trouxe aqui. Então é nisso que você tem que entender, que a sua vida tem que ser livre em Cristo. Zaqueu até então, a primeira coisa que ele queria ali já conseguiu. Foi ver Jesus. Ele queria ver Jesus e Jesus chamou ele. Eu quero ver Jesus, ele vai me chamar essa noite. Está entendendo? Eu quero te ver, Jesus. E à noite ele vai te acordar. Você quer conversar comigo? Nós vamos conversar. Eu estou pronto. Eu estou diuturnamente pronto para te ouvir. E aí ele vai. Primeira coisa, ele desce depressa. Eu acho interessante que ele não perdeu a oportunidade. Zaqueu, desce. Desce. Desce, Zaqueu. Depressa. Pois me convém ficar na tua casa hoje. A palavra diz que ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Agora você imagina, ele desce e ele está ali, junto com Jesus. Jesus está olhando para Zaqueu, conforme diz a Escritura, que ele era de baixa estatura. Então Jesus está olhando para ele, ele está olhando para Jesus. A multidão está criticando. E ele está olhando para Jesus. E a multidão está falando. E ele está olhando para Jesus e seguindo Jesus. E o povo está criticando. E falando mal dele, falando mal. E ele está olhando para Jesus e caminhando com Jesus. Até que ele chega na casa dele. Porque Jesus disse, me convém ir até a tua casa. E ele era um homem rico. Eu acho tão forte isso daqui, porque ele desce com alegria. Desce daí, Zaqueu. Então eu vou. Ele desce com alegria. Ele desce com alegria porque ele sabia que Jesus já estava falando para ele, eu quero ir para a tua casa. Eu vou para a tua casa, eu vou com você. Me convém passar o dia aí na tua casa. Ele desce com alegria. Mas todos os que viram isso murmuravam e dizendo que Jesus hospedara com um homem pecador. Zaqueu está dentro da casa dele com Jesus, os seus conhecidos, ou aqueles que estavam entendendo o propósito, e o povo ali fora malhando. Olha lá, Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, que é um pecador. Jesus está calado. Ele quer ver a reação de Zaqueu. Jesus está calado.
Não fala nada. Até que Zaqueu se levantou e começa a falar. Disse ao Senhor, Zaqueu: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O Espírito Santo já tinha tocado naquele coração. Já tinha amolecido aquele coração. Já fez ele refletir a vida dele. E ver que aquela riqueza ali ia ficar. Eu quero dar metade aos pobres. Como a multidão o acusava, isso que é forte. Ele diz assim: e se em alguma coisa tenho defraudado, ele está dizendo, estão falando isso de mim? Se provarem o que estão falando de mim, eu restituo 4 vezes mais. Então ele estava se posicionando, dizendo: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E diz que falam de mim, se provarem, eu vou restituir, não metade, nem uma parte, mas 4 vezes mais daquilo que eu defraudei. Ei, Jesus na hora. Eita! Então Jesus diz: hoje houve salvação nessa casa. É arrependimento, é reflexão com a vida, é uma entrega com alegria. Jesus, quando te salva, é com alegria. A festa no céu quando salva uma alma. A palavra diz que os anjos se alegram quando uma alma é salva. A palavra diz que são os anjos se alegram. Mas quem vê com alegria e levanta do trono é o Pai. Assim foi o filho pródigo. Quando voltou, o pai abriu os braços. Ele falou: pequei contra os céus e contra ti. Você é meu. Você pecou, mas você é meu. Você errou, mas eu estou aqui para te salvar. Eu estou para te dar uma vida renovada, uma vida cheia de sabedoria, cheia de prosperidade, cheia de conhecimento. Eu vou te dar nessa mente, eu vou te ensinar a ler as Escrituras. Essa noite eu vou começar a te levantar e falar contigo, para você começar a orar nas madrugadas, para você ter um tete a tete. Eu não preciso mandar você descer de uma árvore, mas você precisa descer aos pés de Jesus e falar com Ele. Você precisa orar, você precisa prostrar, você precisa buscar a face do Senhor, você precisa ter um tete a tete, um relacionamento com o Senhor. E Jesus, Ele não faz nada pela metade. Ele fala: Jesus, houve salvação nessa casa, pois que também tu és filho de Abraão. Você é filho da promessa. Você é filho da aliança. Você é filho de Abraão. Você é o filho que eu pus na terra que mana leite e mel. Porque o crente está em sofrimento ainda. Meu Deus. Arai, cantarabaço. As coisas não estão dando certo. Porque não prostra diante de Jesus com alegria. Não se humilha na presença do Senhor. Muda a sua história. Muda a sua vida. É um querer que vem de você. Esse Zaqueu, independentemente da riqueza dele,
Ele queria ver quem era o homem que estava curando, aonde passava, aonde ele libertava, aonde ele curava. Eu preciso conhecer, porque o projeto desse homem que está vindo aí, curando e libertando, é maior que o meu projeto, que eu achava que era o maior. Meu Deus. Jesus está dizendo para você essa noite: eu sou o único Salvador. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou o Deus que cuida de você ao deitar ou levantar. Eu sou o Deus que vim aqui para os pecadores, para salvar, para te libertar, para te dar uma vida em Cristo Jesus. E ele completa: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Assim foi o filho pródigo. Eu venho buscar aquele que está perdido. Eu venho resgatar aquele que achavam que ele não tem valor. Assim como aqui na igreja. Às vezes você entra aqui e acha que você é o menor. Tem um sentimento que é de diminuir, um sentimento que é de se sentir o menor de todos. E Jesus está dizendo: eu vim igualmente para todos. Você é corpo de Cristo, assim como eu sou. Fazemos o corpo de Cristo. Você é membro da igreja. E a palavra diz que todos os membros têm que estar saudáveis. Todos os membros têm que estar no seu funcionamento normal. Não pode você estar doente no corpo de Cristo. Não pode você estar aprisionado num corpo de Cristo. Porque mexe com o corpo. Tem um irmão ali que está muito doente, vamos orar. Porque o médico dos médicos está aqui e ele cura. Tem um irmão ali necessitado, vamos ajudar. Tem um irmão ali que precisa ser liberto, vamos orar. Você é igual. Você vê que não há acepção para Jesus para salvar. O rico, por dinheiro, deixou o amor de Jesus. O cego de Jericó deixou a capa por amor a Jesus. E Zaqueu deixou o dinheiro por amor a Jesus. Então não há acepção. Não há um diferente do outro para Jesus. Somos todos iguais nessa peregrinação até a vinda dele. Oh, meu Deus do céu. Que essa palavra você possa levar para sua casa. Que você é salvo em Cristo Jesus. Que a oportunidade está sendo dada no culto. Que a oportunidade está sendo dada na palavra. E você não pode perder, você pode correr, descer com pressa, se humilhar. E descer e adorar. E adorar com alegria ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu creio que Jesus veio para nos salvar. Lá na cruz, Ele já fez a nossa salvação. Muitos estão dispersos, perdendo a oportunidade. Ei, seja Zaqueu, não perca a oportunidade. E se você já pegou essa oportunidade, continue com Jesus. Independentemente da sua idade, você faça uma reflexão agora, quantas vezes você errou? Quantas vezes você deu cabeçada nessa vida? Então se você tem 60, 50, 40, 30, 20, 15, faça uma reflexão. Como
como que eu errei, quantas coisas erradas, e que não te trouxe nada. Pelo contrário, travou a sua caminhada. Olha o que eu disse, travou. Mas agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Receba essa palavra. Receba. Faça como Zaqueu. Não perca a oportunidade na sua vida de ver Jesus com alegria, de descer, de se humilhar, de buscar a face do Senhor. Que Jesus possa te abençoar de maneira sobrenatural. E eu creio que essa semana vai ser uma semana diferenciada para a sua vida. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te acordar nas madrugadas. Você vai falar assim, perdi o sono. Não, você não perdeu o sono, não. É que Jesus está te chamando. Jesus quer falar com você. Ele quer ter uma experiência que você possa ter com Ele, de falar com Ele, em nome de Jesus. Reflita, quantas oportunidades foram deixadas, mas você não vai perder mais. Eu quero subir, Em nome de Jesus, Senhor. o mais alto que eu puder. Receba essa palavra, igreja. Só pra te ver, Receba. olhar para ti Amai cantarabalassuri candarai. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Fecha teus Precisam do olhos. Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Curva sua cabeça. Fecha teus olhos. Sou pequeno demais. Em nome de Jesus. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluias. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Ele vai entrar essa Entra noite na tua minha casa. vida. Vai mudar a sua Mexe com vida. minha estrutura. Vai mudar a história da sua família. Sara todas as feridas. Deixa Ele. Me ensina a ter santidade. Deixa Ele. Quero amar somente a ti. Em nome de Porque o Jesus. Senhor é o meu bem maior. Receba. Faz um milagre em mim. Ei. Ele vai sair com você essa noite daqui e vai para a tua casa. Ele tem propósitos para a sua vida. Como Zaqueu, Eu vejo. eu quero subir. Você vai sair daqui alegre, coração alegre, porque Jesus vai com você. Que eu puder, só pra te ver. Vai queimando, Jesus, toda a Olhar resistência. para ti Só o Senhor é Deus. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Aleluias! Entra na minha casa. Vai, Jesus. Entra na minha Vem na minha casa, Senhor. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura.
ensina a Vai ter tocando. santidade. Vai enchendo a tua Quero casa. amar somente a ti. Olha ele Porque o tocando. Senhor é o meu bem maior. Tocando na sua vida agora. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluias. Aleluias. Com um cântico desse, igreja. Você acha que Jesus não vai com você? Você acha que Ele não vai fazer um milagre na sua vida? Você acha que Ele não está mexendo na estrutura da sua vida? Você acha que Ele não vai mudar a sua família? Receba essa palavra. Fala, Senhor Jesus, entra na minha casa. Tenha liberdade de mexer na minha vida, na minha família, na minha estrutura. Eu creio no milagre, pois só o Senhor pode fazer. Aplauda Ele. Em nome de Jesus, eu creio que essa semana você vai dar testemunho aqui. Eu creio em nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E eu creio que foi falado para a igreja hoje, que foi pregado, é porque a igreja está precisando descer. Descer e deixar Jesus entrar na tua casa. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e passo a quem de direito. Glória.